De volta à política, a discussão da reforma da Previdência na CCJ e a votação ficam para a semana que vem. De Brasília, os detalhes na reportagem do Levi Guimarães. O texto da reforma da Previdência deve passar por mudanças para ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Após a sessão desta quarta-feira, que terminou sem acordo para votar a matéria, líderes de partidos de centro e direita se reuniram com o relator, deputado Marcelo Freitas, do PSL, e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, para discutir possíveis alterações. Pelo menos 4 pontos podem ser retirados para ter o apoio do Centrão. O líder do PP, deputado Arthur Lira, disse que assim a aprovação se dá sem dificuldade. Dá segurança, tranquilidade para que os partidos juntos, que fazem ou não parte da base, possam na terça-feira votar, como eu disse anteriormente, na CCJ, excluindo esses itens, com tranquilidade e, se possível, sem obstrução. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que espera a aprovação na próxima terça-feira e minimiza o adiamento. Tem esses pequenos desajustes que vêm até de uma relativa inexperiência. Tem um grupo chegando e tinha um grupo que já estava estabelecido e conhece mais as práticas regimentais. Houve um pequeno resvalo na condução dos trabalhos lá. O governo tinha esperanças de aprovar a PEC da Previdência ainda na quarta-feira, mas a obstrução da oposição tornaria a audiência longa e a falta de acordo com o Centrão inviabilizou a formação de uma maioria. O grupo pede a retirada de pelo menos 4 pontos: o fim da multa do FGTS, mudança de idade de aposentadoria compulsória no serviço público, Justiça do Distrito Federal ser a única apta a julgar processos do INSS e exclusividade do Executivo para propor mudanças na Previdência. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, disse que ainda não existe acordo sobre nenhum item. Não, nós só teremos a condição de anunciar qualquer ponto de forma consensualizada na hora que o acordo for celebrado como um todo. Não existe meio acordo. Mas 2 trechos da reforma também estão na mira de alguns partidos: o da desconstitucionalização e as alterações no abono salarial. Mas com a retirada deste último, se perderia quase 15% da economia prevista. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL, é contra a mudança. Depreciar ou diminuir a potência fiscal da proposta nesse momento é abrir mão de, por exemplo, fazer a transição entre o sistema que nós vivemos hoje de repartição simples para o de capitalização, que vai garantir a aposentadoria ou mesmo pagamento de servidores por muito tempo no Brasil. Então, o martelo sobre que texto vai ser votado pela CCJ na semana que vem só deve ser batido após a Semana Santa. Durante o feriado, líderes da Câmara continuarão discutindo com o relator quais pontos podem ser retirados sem afetar o impacto da reforma. De Brasília, Levi Guimarães. Professor, o governo não fala em derrota, mas de um jeito ou de outro, a oposição e o Centrão conseguiram o que queriam, né? Na segunda-feira votaram o orçamento impositivo, atrasaram. Perfeito. Ontem, mais uma vez, estenderam a discussão, prorrogaram a votação para depois da Páscoa, né? Prorrogaram a votação, fizeram o que bem desejavam. Faltou coordenação, algo que nós já dissemos muito aqui, né? Coordenação política do governo, a absoluta inexperiência, nós falamos tantas vezes, dentro do presidente da CCJ, como da liderança do governo, na Câmara dos Deputados, assim como dos parlamentares do partido do governo e daqueles que apoiam a reforma, coisas básicas. Vocês se recordam sobre a questão na semana anterior, era de que você tem de chegar cedo para se inscrever, né? E você tem de ocupar as primeiras filas, tal. Nem essas coisas assim, formais, quando da ida do ministro Paulo Guedes à CCJ, naquela longa sessão, tal. Em suma, são coisas básicas, não há um aprendizado. Há uma incompreensão por parte desses parlamentares recém-chegados ao Congresso Nacional, em especial à Câmara dos Deputados, com as redes sociais. Me incomoda profundamente, na sessão anterior, não a de ontem, de anteontem, uma senhora parlamentar, ela ficava fazendo live, o pau quebrando, aquela situação difícil, o presidente da sessão, o deputado Francisquini, isolado, totalmente isolado, né? E ela aproveitando para fazer uma live, conversando com o celular, e em vez de ela estar prestando atenção na sessão e tendo algum tipo de interferência que possibilitasse, vamos pensar da perspectiva dela, né? Se colocar no papel dela, de
ajudar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça a diminuir o número de oradores para que a sessão terminasse mais cedo e o relatório ainda fosse votado nessa semana, ela estava preocupada não com isso. Com o que ela estava preocupada? Com a live. Né? Claro que ela tem poucas ideias, é um cérebro à procura de neurônios, tem tudo isso, é verdade, mas são coisas óbvias, né? O Major Vitor Hugo, eu relatei já aqui, não custa recordar, no momento em que o presidente da sessão pediu ajuda ao líder do governo na Câmara dos Deputados, que é ele, Major Vitor Hugo, tal, absolutamente experiente, o deputado de primeiro mandato, que teria sido feito um acordo entre as lideranças, que haveria uma interrupção das inscrições e das falas, né, dos deputados. E qual era o objetivo da oposição? Era ter um maior número de inscritos, falar, se fosse 5 minutos, exatamente os 5 minutos, e se fosse possível estourar o tempo, para impedir que fosse votado nessa semana o relatório. Qual era a estratégia do governo? Era oposta, através do Francisquini, né? Era simplesmente interromper a discussão, o número de oradores, para que, dessa forma, pudesse votar o relatório esta semana. Deu para entender as duas coisas. O Francisquini encaminhava a proposta do governo. Porém, o Major Vitor Hugo, quando chamado, disse assim: como é importante manter uma boa relação com todos, com a oposição e para o futuro trâmite da proposta, vamos deixar que todos os inscritos falem, etc. Foi aplaudido por quem? Pelo PT. Ele fez o oposto, é um ingênuo, não tem a mínima ideia. E aí o que aconteceu? A sessão de ontem foi aquele caos, né? Que era para impedir, finalmente, sepultar a possibilidade nessa semana, né, de que fosse lido e aprovado ou não, né, ou aprovado com uma margem muito pequena de votos, o relatório. Bem, o que vai acontecer? Vai passar para a próxima semana, né? E a próxima semana que esse embate, é bom lembrar, não custa recordar que nós estamos, como determina o regimento da Casa, da Câmara dos Deputados, nós somos a Comissão de Constituição e Justiça. Depois dali, que é passar o relatório, aí que ele vai para a Comissão Especial. Lá você vai entrar no mérito. Agora está discutindo questões estritamente constitucionais, apesar que a discussão muitas vezes embaralha as duas coisas. A batalha vai ser travada, a primeira grande batalha, na comissão especial. Vale destacar também que o governo insiste, o ministro Paulo Guedes, quando foi à Comissão de Constituição e Justiça, falou em economia de 1,1 trilhão, que isso é condição indispensável para, segundo ele, iniciar a reequilibrar as contas públicas, né? A questão que se coloca, e que não vai passar, sendo realista, não é pessimista. A gente faz análise em cima da conjuntura e precisa ser realista, senão ou você fala uma coisa que não vai acontecer de um lado ou fala que não vai acontecer uma coisa do outro lado. No campo da análise conjuntural você precisa ser realista e não vai passar nunca esse projeto em totum. Pode tirar o cavalo da chuva, não passa. A economia de 1,1 trilhão, os agentes econômicos já sabem disso, né? Não passa também, zero. A possibilidade de passar uma reforma com uma economia de 500 bilhões, aproximadamente metade do que é imaginado pelo Ministério da Economia, já será uma grande vitória. O problema é que a vitória vira derrota. No sentido político. E por quê? Porque se falou num patamar muito alto, 1,1 trilhão. Se passar 500 bilhões, já vai ser uma grande coisa. Mas dependente do andamento, vai depender muito do andamento do que vai acontecer na comissão especial. Se a comissão especial reproduzir o encaminhamento dado na CCJ, a tendência é que será aprovada uma reforma da Previdência. Isso vai ser. Agora, a pergunta é qual? Porque ela vai ser, cada vez vai haver uma lipoaspiração dessa reforma. Vai chegar um momento que ela vai estar magrinha, mas tão magrinha que parece a Twigg, aquela modelo famosa da década de 60, Twigg, coloca aí no Google, né? Que quando ela estava de frente, você achava que ela estava de lado. Quando ela estava de lado, você não havia. Então, a questão que se coloca é que vai ser uma coisa de 200, 300 bi. Aí a pergunta que fica, se chegar de tal forma a lipo for tão radical da proposta do governo, é se o Paulo Guedes, ministro da Economia, permanece ou não no governo. E por quê? Primeiro, porque ele já externou esse pensamento algumas vezes. Segundo, que na própria Comissão de Constituição e Justiça ele deixou isso implícito, né? Vocês que nos acompanham, nós falamos sobre isso, né? Ele deixou isso implícito, ou seja, dizendo que sem uma economia considerável, isso não permitiria a médio e longo prazo a tentativa de reequilibrar as contas públicas. Então essa era a questão, e que teria um efeito muito ruim em termos de novos investimentos. Os analistas econômicos realistas, basta ver um banco conhecido, um grande banco nacional, já estimou o crescimento do PIB desse ano em 1,3.
1,3. Se vocês olharem dezembro do ano passado, falava-se, alguns mais otimistas, em 3% de crescimento do PIB. Quando você fala 1,3, é quase que um terço. É uma derrocada, é uma situação terrível, terrível tal. E que já estaria, o José Mendonça de Barros, eu estava lendo, já contaminado o ano de 2020. Ou seja, e se a reforma for aprovada entre agosto e setembro pelo Senado, que é o quadro mais realista, e a gente tem de ser realista porque não vai haver convocação extraordinária do Congresso Nacional, isso significa que os efeitos não vão ser possíveis já apontados para 2020. Alguns já estão falando em 2021, efeitos positivos, entenda-se. Portanto, é uma situação muito complexa, que exige serenidade dos agentes políticos e econômicos, conhecimento de causa, muita discussão política e muito convencimento. Democracia é convencimento. Qual é o papel central? Não é de Paulo Guedes nesse processo. É do presidente da República. Caberá a ele ser o efetivo coordenador. Ele não pode terceirizar. Ou para o presidente da Câmara dos Deputados, que não tem esse papel, ou para o ministro da Economia também não. Quem é o interlocutor? O Nix Lorenzoni, ele que fez, por sinal, muito pouco até esse momento em relação à questão da reforma da Previdência. A situação é muito complexa, exige muito cuidado, porque podemos, caso não seja uma reforma que é coesa e que dê uma economia considerável, entrarmos numa crise política muito séria ainda esse ano.